Depois do casamento do meu irmão, meus pais me levaram com minha filha de 7 anos para uma estrada isolada e disseram: é aqui que você desce. A casa agora é deles. Fiquei parado na poeira, segurando a mão da minha filha. Eles não sabiam sobre a herança escondida que eu havia colocado em segurança. Sou Michael Whitmore, tenho 35 anos e meus próprios pais me expulsaram de casa com minha filha de 7 anos no dia seguinte ao casamento do meu irmão. Antes de contar como encontrei justiça da maneira mais inesperada, me diga nos comentários de onde você está assistindo. O motor do sedã do meu pai fazia um ronronar surdo no silêncio da noite, o único som além do rangido dos pneus no acostamento de cascalho. Ele parou, o carro afundando levemente na terra fofa. Lá fora, havia apenas um campo escurecendo e uma longa estrada vazia se estendendo pelo crepúsculo do Oregon. É aqui que você desce, disse meu pai, Robert. A voz dele era monótona, sem qualquer emoção. Era o mesmo tom que ele usava para ler a cotação das ações no jornal da manhã. Olhei para ele, depois para minha mãe, Patrícia, no banco do passageiro. Ela encarava fixamente a frente, as mãos apertadas com tanta força sobre os joelhos que estavam ficando brancas. Meu irmão Nathan e sua nova esposa, Vanessa, não estavam com eles. Eles haviam feito sua parte na reunião de família, onde anunciaram alegremente que a casa agora era deles. Aquilo foi apenas o ato final brutal da execução. Do que vocês estão falando? Perguntei, embora um pressentimento frio já começasse a se espalhar pelos meus ossos, espesso e pesado como lama. No banco de trás, minha filha Emma se mexeu. Ela pressionou o rosto contra a janela, a pequena testa franzida de confusão. Papai, a gente vai acampar? É uma surpresa. Meu pai virou-se, seus olhos encontrando os meus pelo retrovisor. Estavam frios como lascas de granito. A casa agora é da família do Nathan. Ele está esperando um filho. Eles precisam de espaço. Espaço. Minha voz falhou, as palavras saindo da minha garganta como se fossem arrancadas. Eu vivi lá a vida inteira. Emma nasceu naquela casa. Eu paguei os impostos dela nos últimos 5 anos. Consertei o telhado no verão passado. Você teve 7 anos de vida de graça enquanto ele construía a carreira dele, disse minha mãe. A voz dela era afiada como vidro quebrado. Ela finalmente se virou para mim, mas não com simpatia. Era com uma estranha dureza final, como se olhasse para um estranho que abusou da hospitalidade dela. Ela abriu a porta, veio até o meu lado e puxou bruscamente a porta de trás. Entregou a Emma uma mochilinha roxa. Nós colocamos alguns dos seus brinquedos aqui, querida. Eles tinham planejado tudo isso. As 2 malas no porta-malas não eram para uma viagem. Aquilo foi o nosso aviso de despejo. Meu pai saiu do carro e abriu o porta-malas, tirando nossas 2 malas gastas e minha mochila de trabalho. Ele as largou na poeira ao lado da estrada com um baque seco. Eu estava paralisado, congelado por uma mistura de choque e incredulidade. Isso não podia estar acontecendo. Eram meus pais, as pessoas que deveriam me amar, proteger a própria neta. A crueldade pura e calculada de tudo aquilo era de tirar o fôlego. Vocês não podem fazer isso, murmurei, com as palavras travadas na garganta. Isso não é vocês. Robert bateu o porta-malas com força, o som ecoando no silêncio. Já está feito. Ele voltou para dentro do carro. Patrícia o seguiu, sem nos lançar um segundo olhar. O motor rugiu, e o carro se afastou, levantando uma nuvem de poeira que se depositou sobre nós como um lençol fúnebre. Emma começou a chorar, um som suave e apavorado que partiu meu coração em 1000 pedaços. Fiquei ali, na beira de uma estrada deserta, com minha filha chorando, 2 malas e as roupas do corpo. Eles haviam levado tudo, minha casa, minha segurança, meu passado, minha família. Mas, enquanto me ajoelhava e a abraçava forte contra o peito, um único pensamento atravessou meu desespero. Uma lembrança da minha falecida esposa Sarah, um segredo que ela me fez prometer guardar. Eles achavam que haviam tirado tudo de mim, mas não podiam tirar o que nem sabiam que existia. Naquele momento, encarando a escuridão onde as lanternas traseiras da minha família desapareceram, eu não era apenas uma vítima. Eu era um pai com uma promessa a cumprir.
E eles haviam esquecido a única coisa que podia nos salvar. A primeira ligação que fiz foi para Jason. Ele é meu melhor amigo. Ele nem me deixou terminar a frase. Minha voz era abafada e fraca, mas ele ouviu o pânico por trás. Onde você está? Me envie a sua localização. Estou indo agora. Não houve hesitação, só apoio imediato e inabalável. Ele chegou 20 minutos depois. Sua velha caminhonete foi a visão mais acolhedora do que qualquer castelo poderia ter sido. Saltou do carro antes mesmo do motor desligar, o rosto carregando uma mistura de fúria e preocupação. Ele não disse nada sobre as minhas lágrimas. Apenas me puxou para um abraço forte com um braço e, em seguida, pegou Emma, que ainda fungava, e cuidadosamente a prendeu no banco do passageiro, tratando-a como se fosse feita de vidro fino. Monstros, murmurou entre os dentes enquanto jogava nossas malas na caçamba da caminhonete. Monstros absolutamente sem coração. A casa do Jason não era grande, mas o quarto de hóspedes parecia o Ritz-Carlton. Sua esposa, Clara, uma enfermeira com os olhos mais doces que já vi, assumiu a situação imediatamente. Ela preparou um banho quente para Emma, encontrou alguns pijamas da própria filha e leu uma história até que os soluços cessaram e ela adormeceu, segura e aquecida, em uma cama de verdade, pela primeira vez em muitas horas. Eu consegui respirar. Depois que Emma dormiu profundamente, sentei-me à mesa da cozinha do Jason, uma xícara de café esfriando entre minhas mãos. Fiquei apenas encarando a parede. Os acontecimentos do dia se repetiam na minha mente como um pesadelo sem fim. Eu não entendo, eu repetia sem parar. As palavras soavam vazias e inúteis. Como eles puderam? Como um pai e uma mãe podem fazer isso com o próprio filho? Jason se apoiou no balcão, braços cruzados. Seu rosto, normalmente alegre, estava endurecido pela raiva por mim. Michael, vou ser honesto com você, cara. E talvez eu devesse ter dito isso anos atrás. Eu vi isso há muito tempo. Isso era um sinal constante. O jeito como sempre colocavam Nathan em primeiro lugar. O jeito como te tratavam como um faz-tudo confiável e sem pagamento. Ele estava certo. Não foi uma traição repentina. Foi o resultado de 1000 pequenas traições que eu havia ignorado para manter a paz. Naquela noite, tentando encontrar uma posição confortável no sofá irregular, o passado voltou com força total, não como lembranças calorosas, mas como provas frias e duras, numa espécie de julgamento que minha vida toda vinha preparando contra eles. Lembrei-me de um sábado, 2 anos atrás, quando uma tempestade violenta arrancou uma parte inteira das telhas do telhado da velha casa vitoriana. Meu pai me ligou em completo pânico. Você precisa vir aqui, Michael. Agora. A água da chuva está entrando no sótão. Cancelei meus compromissos, fui até lá e passei o fim de semana inteiro em cima daquele telhado íngreme e perigoso. Troquei telhas sob um sol escaldante, com meus músculos implorando por descanso. Quando finalmente desci, exausto, vi meus pais pela janela da sala. Estavam numa videochamada, rindo e brindando com taças de vinho. Ouvi nitidamente a voz do meu pai ecoando pela vidraça. Sim, o Nathan acabou de fechar mais um contrato enorme. Um verdadeiro astro, esse garoto. Conseguiu um novo cliente que vale milhões. Estamos tão orgulhosos. Eles nem sequer me ofereceram um copo d'água. Minha mãe só abriu a porta dos fundos e disse: certifique-se de limpar todos os destroços do quintal antes de ir embora, Michael. Não quero que isso manche a grama. Na época, eu engoli isso. É só o jeito deles, pensei. Mas agora, eu vi aquilo pelo que realmente era. Eu era o faz-tudo. Nathan era o príncipe. Meu esforço físico era uma obrigação. O sucesso financeiro dele era o orgulho deles. Na manhã seguinte, enquanto tentava consertar uma torneira que pingava no banheiro de hóspedes do Jason, só para ocupar minhas mãos com algo, uma lembrança me atingiu com tanta força que precisei me sentar na borda da banheira. O som constante do gotejar parecia uma contagem regressiva para mais uma memória, mais uma ferida cuidadosamente infligida. Era o 5º aniversário da Emma.
Eu havia economizado por meses para comprar uma linda casa de bonecas de vários andares, exatamente como ela sonhava. Eu estava empolgado para ver o rosto dela. Meus pais chegaram atrasados, entrando com um ar displicente. Entregaram a ela um presentinho mal embrulhado. Era um livro de colorir e um pacote de lápis de cor, do tipo que se compra na loja de R$ 1,99. Uma hora depois, ouvi minha mãe ao telefone com minha tia, sua voz transbordando entusiasmo. Ah, você não vai acreditar! Robert e eu acabamos de dar entrada num carro esportivo novinho para o aniversário do Nathan. Ele trabalha tanto. Merece um mimo. Emma brincava alegremente com seu livro de colorir, alheia à desigualdade. Mas eu não. Eu via o padrão de favoritismo, a crueldade sutil e descuidada de tudo aquilo. O amor dela por eles era puro e incondicional, mas o amor deles por nós claramente não era. Lembrei-me também do último Natal. No ano passado. Dei aos meus pais uma linda foto da Emma emoldurada, achando que iriam adorar. Agradeceram educadamente e colocaram sobre uma mesinha lateral. Nathan deu a eles uma Smart TV nova. Ela se tornou o centro da sala no Réveillon. Esperavam que eu a instalasse na parede para eles. Você é tão bom com essas coisas, Michael, disse meu pai, dando um tapinha no meu ombro enquanto Nathan estava sentado no sofá me dizendo onde instalar a TV. Essas memórias não eram mais apenas tristes, eram provas concretas. Formavam um padrão tão claro, tão inegável, que me senti estúpido por não ter percebido antes. A primeira ação prática foi ligar para Ellen Martinez. Ela tinha sido a advogada da minha falecida esposa, Sarah, uma mulher inteligente e pragmática de seus 50 e poucos anos que nos ajudou a redigir nossos testamentos depois do nascimento de Emma. Minhas mãos tremiam ao digitar o número, a garganta apertada por uma mistura de vergonha e raiva. Como alguém começa a contar uma história dessas? Ellen, aqui é o Michael Whitmore, o marido da Sarah. Expliquei a situação, minha voz enfraquecendo conforme eu relatava os acontecimentos. Ela escutou pacientemente, o silêncio do outro lado da linha interrompido apenas pelo som furioso da caneta dela rabiscando. Era o som de um plano de batalha sendo traçado. Michael, disse ela quando terminei, a voz calma, mas com um tom firme como aço. Antes de mais nada, sinto muitíssimo que isso tenha acontecido com você. Isso é inadmissível. É monstruoso. Mas quero que você me ouça com muita atenção. Respire. Inspirei profundamente, trêmulo. Antes de falecer, Sarah tomou algumas providências. Ela era uma planejadora. Ela percebia as coisas, Michael. Ela via a dinâmica da sua família. Nunca quis causar conflitos ou criar tensões. Então, me pediu que mantivesse segredo, mas ela herdou uma propriedade da avó, uma cabana pequena à beira de um lago, com cerca de 6 hectares de terra, nos arredores de Portland. Está registrada em um fundo fiduciário para Emma, com você como único fiduciário. O fundo também inclui uma pequena quantia de dinheiro, nada que vá mudar a vida, mas o suficiente para te colocar de volta nos trilhos e cobrir os impostos por alguns anos. Lágrimas silenciosas e quentes escorriam pelo meu rosto. Sarah. Minha Sarah prática, maravilhosa e amorosa. Mesmo depois de todos esses anos, ela ainda cuidava de nós. Eu me lembro da cabana, gaguejei, a voz embargada de emoção. A gente planejava reformá-la um dia, fazer uma surpresa para todos, uma escapada em família. Mas eu não sabia do fundo fiduciário. Os documentos estão aqui no meu escritório, guardados em segurança, disse Ellen. É tudo seu, Michael. Livre e claro. Eles não podem tocar nisso. Essa é sua fortaleza. Era uma tábua de salvação, um lugar real e tangível para onde ir. Um novo começo, presenteado pelo amor da minha vida. Alguns dias depois, após agradecer a Jason e Clara e prometer que os embolsaria, mesmo sem saber como, aluguei uma caminhonete e dirigi com nossos poucos pertences até o lago. A cabana era exatamente como eu lembrava de uma visita anos atrás, rústica, um pouco desgastada, com cheiro de madeira e terra úmida. A varanda de madeira afundava em um dos cantos, a pintura verde descascava como pele queimada de sol,
e um dos batentes pendia torto da janela do segundo andar, como uma piscadela torta. Mas, por entre os vidros sujos, eu podia ver o lago cintilando ao sol da tarde. Emma, que estava em silêncio e retraída havia dias, arregalou os olhos. Papai, isso é um lago de verdade. Sim, querida, respondi. Um sorriso sincero se espalhou no meu rosto pela primeira vez em muito tempo. E essa é a nossa nova casa. Ela correu até a margem da água, seu riso ecoando entre as árvores. E por um instante, observando-a perseguir uma libélula, senti uma paz profunda. Mas essa paz se quebrou quando voltei à estrada principal para verificar a correspondência. Um enorme letreiro, com letras garrafais em estilo gravel tap, havia sido cravado no chão a poucos metros da entrada da nossa nova casa. Residencial a Cuquais desertas, lotes de luxo em breve disponíveis. Era um novo loteamento de alto padrão. A ironia foi um amargo tapa na cara. O mundo continuava girando, construindo novas casas de luxo, enquanto a minha havia sido roubada debaixo dos meus pés. Naquela noite, sentado no chão empoeirado da cabana, olhei para a pilha de trabalho que me aguardava, a pintura descascando, o telhado com vazamento, o quintal tomado pelo mato, o encanamento antigo. Estava tudo em ruínas. Senti uma onda de desespero me invadir. Seria isso? Me esconder numa cabana caindo aos pedaços enquanto meu irmão e sua esposa redecoravam a minha casa, os mesmos cômodos onde minha filha deu seus primeiros passos? Foi então que percebi, aquela cabana não era apenas um refúgio. Era um ponto de partida. Um lugar para lamber minhas feridas, sim, mas também um lugar para planejar a minha batalha. Eles me expulsaram achando que eu iria desmoronar e desaparecer. Eles me subestimaram. Subestimaram o amor da Sarah. E subestimaram grotescamente a força de luta que um pai carrega quando o futuro da sua filha está em jogo. Olhei para Emma dormindo sobre um colchão no chão, seu rosto sereno à luz do luar que atravessava a janela suja. Isso não era apenas sobre recuperar o que era meu. Era sobre mostrar a ela que a gente não deixa os covardes vencerem. Que a gente não deixa a crueldade continuar impune. A gente luta. E eu estava apenas começando. As primeiras semanas na cabana foram um borrão de trabalho árduo e raiva contida. Durante o dia, eu era um furacão de atividade. Aprendi a usar uma motosserra para limpar os arbustos que tomavam o quintal. Tampei os vazamentos do telhado com piche e suor. Limpei anos de sujeira e encontrei pisos de madeira maciça escondidos sob camadas de linóleo. À noite, depois que Emma dormia, meu segundo turno começava. A cabana mergulhava em silêncio, exceto pelo canto dos grilos e pelo som grave da minha voz ao telefone com Ellen Martinez. Temos um caso, Michael, disse ela durante uma de nossas ligações estratégicas tarde da noite. Sua voz era sempre uma âncora calma em meio à minha tempestade emocional. Com base na quantidade significativa de contribuições financeiras que você fez, impostos da casa, manutenção, podemos entrar com um pedido de restituição financeira. Mas provar que houve fraude na transferência da propriedade é mais difícil. É a sua palavra contra a do seu pai. Um júri pode simplesmente achar que é um conflito familiar. Mas é verdade, insisti, andando de um lado para o outro na pequena sala de estar. Ele me disse que eram papéis de seguro. Ele sabia que ela estava doente. Ele se aproveitou de mim. Eu acredito em você, Michael. 100%. Ouvir essas palavras de alguém tão perspicaz e lógica foi como um bálsamo sobre uma ferida aberta. Mas um tribunal precisa de mais do que crença. Precisa de provas. Precisamos encontrar uma falha na história deles, algo que comprove a intenção deliberada. No dia em que entramos com o processo, a guerra foi oficialmente declarada. Ellen mandou um mensageiro entregar os documentos jurídicos para os meus pais e para Nathan, na casa da Chestnut Lane. Por um momento, me permiti imaginar a cena, o mensageiro na porta, o envelope grosso, a compreensão surgindo no rosto deles, o choque, a indignação, o atrevimento puro do filho que haviam rejeitado agora os levando à justiça. A resposta deles chegou uma semana depois, e não veio em forma de documento oficial. Veio na forma de um ataque pessoal, venenoso, cruel.
Eu estava em cima de uma escada tentando soltar uma janela que havia sido pintada e travada por anos, quando meu telefone vibrou no bolso. Vi o nome Natan piscando na tela, e meu estômago se revirou em um nó duro e apertado. Quase não atendi. Parte de mim queria apenas ser deixado em paz. Mas eu sabia que não podia fugir dessa conversa. Eu precisava encarar aquilo. O que você quer, Natan? Perguntei, com a voz mais fria e impessoal do que eu gostaria. O que eu quero? Ele riu, um som arrogante e pretensioso que me irritava como unhas arranhando um quadro negro. Quero saber o que você acha que está fazendo. Um processo? Sério? Michael, você está tão desesperado por atenção assim? Você me expulsou, a mim e a minha filha, da nossa casa. Esperava que eu agradecesse? Eu esperava que você fosse homem o suficiente para seguir em frente. É isso que pessoas normais fazem. Em vez disso, você corre atrás de um advogado parasita para tentar arrancar dinheiro da mamãe e do papai. É patético, de verdade. Eu não estou tentando arrancar dinheiro de ninguém, retruquei, apertando o telefone com tanta força que o plástico estalou. Estou tentando recuperar o que vocês me roubaram. Você e eles. Nós não roubamos nada. A casa é minha. Mamãe e papai me deram porque sou eu quem vai manter o legado da família, não você. E quanto ao dinheiro que você supostamente investiu, considere isso como aluguel. Você teve um ótimo acordo por 7 anos, morando praticamente de graça enquanto eu estava no mundo real, construindo uma carreira. Cada palavra dele era uma agulhada calculada, feita para me rebaixar e reforçar a narrativa que ele mesmo vinha alimentando há anos. Natan, o bem-sucedido. Michael, o caso de caridade. E então ele deu o golpe final, aquele que deveria esmagar qualquer esperança que ainda restasse em mim. Escuta, eu e Vanessa vamos fazer uma festa de inauguração da casa neste fim de semana. Vai ser grande. Todos os nossos amigos, os amigos deles também. Vamos comemorar nossa nova casa, nossa nova vida, a vida que você poderia ter tido se não fosse um fracassado. Mas não se preocupe, não vamos te mandar convite. Ele desligou. Fiquei ali, em cima da escada, tremendo de uma raiva tão pura que queimava por dentro. Fracassado. Eu criei minha filha sozinho desde que minha esposa morreu ao dar à luz. Tinha um emprego estável, remoto, muito antes disso virar moda. Cuidei da casa da minha família. Investi nela com meu suor, meu dinheiro, minhas economias. E essa é a minha recompensa, ser chamado de fracassado pelo meu irmão mimado e privilegiado? A lembrança da assinatura daqueles papéis me voltou com uma clareza horrível. Aquele não foi um dia qualquer. Foi um pesadelo. Emma estava doente. Muito doente. Febre de 40 graus Celsius. Uma ida apavorante ao hospital. Os médicos falavam em meningite. Minha mente era um caos, um turbilhão de medo e orações. Tínhamos acabado de voltar para casa, a febre finalmente tinha cedido, e ela dormia, exausta. Eu estava emocional e fisicamente destruído, funcionando apenas com adrenalina. Foi quando meu pai apareceu. Não com uma sopa. Não com palavras de consolo. Mas com uma pasta de documentos na mão. Michael, desculpa incomodar agora, filho, disse ele, com uma voz que, em retrospecto, soava com uma falsa preocupação arrepiante. Eu sei que você está exausto, mas a seguradora precisa que esses papéis sejam assinados até amanhã. É só a renovação da apólice da casa. Marquei as páginas. É só assinar aqui, aqui e aqui. Lembro de olhar aquela pilha de papéis, meus olhos embaçados pela exaustão. Vi cabeçalhos com aparência oficial. Palavras como apólice e prêmio. Eu não tinha energia para ler as letras miúdas. Era meu pai. A gente confia no próprio pai. Então assinei onde ele mandou. Minha única preocupação era voltar para o lado da minha filha doente. Ele não apenas me pediu para assinar. Ele esperou o meu momento mais frágil. O mais vulnerável. E usou o meu amor por Emma contra mim. Isso não foi apenas ganância. Não foi apenas favoritismo. Foi maldade.
pura e premeditada. A raiva me deu forças. Desci da escada com os movimentos duros e liguei imediatamente para Ellen. Eles vão fazer uma festa de inauguração, disse, minha voz tensa, cheia de fúria contida. Eles querem comemorar, então vamos dar a eles algo de verdade para comemorar. Alteramos o processo. Solicitamos uma medida cautelar de emergência para impedir qualquer venda ou refinanciamento da propriedade até que o caso fosse julgado. Descrevemos a assinatura fraudulenta, especificando a data exata e as circunstâncias, o dia em que minha filha estava doente e eles se aproveitaram disso. Traçamos uma linha na areia. Alguns dias depois, uma carta registrada chegou à cabana. Era da minha mãe. Eu a abri rasgando o envelope, o coração acelerado, esperando mais veneno, mais justificativas. Mas havia apenas uma única frase rabiscada em um papel de carta caro, de cor creme. Você está destruindo esta família. Olhei para aquelas palavras, a hipocrisia monumental e estarrecedora queimando um buraco no papel. Era eu quem estava destruindo a família. Eles tinham enfiado um bastão de dinamite nas fundações da nossa família e ainda tinham a audácia de me culpar pela explosão. Caminhei até a parede nua da sala e preguei o bilhete com um prego enferrujado. Aquilo seria meu lembrete. Um lembrete do que eu estava enfrentando. Eu não estava lutando apenas por uma casa, ou por dinheiro. Estava lutando contra uma versão da realidade que eles haviam fabricado. Uma narrativa distorcida onde eles eram as vítimas bondosas e eu, o ingrato vilão. A voz de Ellen ao telefone, alguns dias depois, era grave. Michael, eles contrataram o escritório Braxton e Finn. Um dos mais prestigiados, impiedosos, da cidade. Eles não vão recuar. A resposta inicial deles é clara, vão tentar te pintar como um irmão invejoso e amargurado que está tentando extorquir sua família amorosa e generosa. Então precisamos provar que eles não são uma família amorosa, respondi, meus olhos fixos no bilhete pregado na parede. Precisamos mesmo, respondeu ela. Mas no momento, o nosso caso se baseia apenas no seu testemunho, suas contribuições financeiras e a assinatura fraudulenta. Isso é forte, mas não é uma vitória fácil. Eles vão atacar sua credibilidade. Vão distorcer suas palavras. Vão tentar te quebrar no tribunal. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Michael, precisamos de uma prova irrefutável. Algo que eles não possam negar ou manipular. Algo inegável. E por enquanto, nós não temos isso. Essas palavras ecoaram por muito tempo, mesmo após o fim da ligação. Olhei ao redor da cabana inacabada, para a pilha de contas vencidas sobre a mesa improvisada, para o único bilhete cravado na parede. O desespero era como um cobertor pesado e gelado. Eu me sentia como alguém levando uma faca para um tiroteio. Mas então, olhei para uma foto da Sarah que eu tinha colocado na lareira. Seu sorriso radiante e cheio de confiança. E me lembrei de outra coisa. Algo que meu avô me contou há muitos anos, durante uma pescaria naquele mesmo lago. Uma história sobre uma promessa. Foi um lampejo de sorte. Um sussurro de memória contra a tempestade ensurdecedora dos meus problemas atuais. Mas naquele momento, era tudo o que eu tinha. A busca por essa prova irrefutável havia começado. A vida na cabana entrou em um novo ritmo exigente. Meus dias eram um verdadeiro ato de equilíbrio. Do amanhecer até o início da tarde, eu era pedreiro, encanador e jardineiro, alimentado por café e vídeos faça você mesmo na internet. Aprendi a rebocar paredes, soldar tubos de cobre, colocar piso, até minhas mãos ficarem calejadas e minhas costas gritarem de dor. Cada martelada era um ato de desafio. Cada tábua que eu pregava parecia reconstruir não apenas uma casa, mas também meu senso de dignidade. À tarde, eu era professor. Ensinava Emma em casa, na nossa nova e robusta mesa de cozinha. Estudávamos matemática e leitura, mas sua verdadeira educação vinha do mundo ao nosso redor. Ela aprendia o nome das árvores, o canto dos pássaros. A cidade sempre a deixava ansiosa, um pacote de nervos e energia. Mas aqui, ela era uma criança diferente. Tranquila. Curiosa. Corajosa. Passava as tardes colhendo pinhas, jogando pedrinhas no lago,
com uma precisão que logo superou a minha, e desenhando os servos que às vezes apareciam no nosso quintal. Aquela cabana era nosso santuário. E quanto mais eu a reconstruía com minhas próprias mãos, mais eu percebia. Eu não estava lutando apenas para recuperar a casa antiga. Eu estava construindo uma nova vida. Eu estava lutando para proteger essa nova casa, mas o processo pairava sobre nós com um zumbido constante de ansiedade em baixa frequência. Ellen estava certa. Nós precisávamos de mais. A lembrança das palavras do meu avô martelava na minha mente como uma música que não sai da cabeça. Estávamos sentados no pequeno barco de pesca de alumínio, nesse mesmo lago. Eu devia ter uns 15 anos, reclamando de uma injustiça que percebi entre mim e Nathan, de como ele havia ganhado uma bicicleta nova enquanto eu tive que economizar por meses para comprar uma usada. Meu avô, um homem calmo e reflexivo, de olhos gentis, recolheu sua linha e me olhou. Família é complicada, Michael, disse ele. As pessoas nem sempre são o que aparentam. Seu pai enxerga a carne do seu irmão, mas às vezes ignora a sua substância. Mas a palavra de um homem, sua promessa, é isso que importa no fim. E eu garanti que você sempre teria uma parte dessa família. Uma parte sólida, algo que ninguém poderá tirar de você. Eu coloquei isso por escrito. Na época, achei que ele estava apenas sendo filosófico, compartilhando um pouco de sabedoria de avô. Mas agora, aquelas palavras pareciam um mapa, uma pista escondida numa história que eu só começava a entender. Numa tarde, enquanto organizava um armário empoeirado, encontrei uma velha caixa de pesca enferrujada. Dentro, entre iscas secas e linhas emaranhadas, estava uma das iscas preferidas do meu avô, uma simples colher de prata. Ao segurá-la na mão, a lembrança daquele dia no lago voltou com força, não como um vago devaneio, mas com uma clareza viva e urgente. Ele disse que tinha colocado isso por escrito. Liguei imediatamente para Ellen. Meu avô, disse eu, tentando manter a voz firme. Um dia me disse que havia escrito algo para garantir que cuidariam de mim. Você acha que ele poderia estar falando de um testamento? Um testamento diferente? É possível, respondeu Ellen, a curiosidade profissional despertando imediatamente. Quando ele faleceu? Cerca de 10 anos atrás, logo depois que me formei na faculdade. E seu pai era o executor do testamento? Sim. Um silêncio significativo do outro lado da linha. Michael, se seu avô tinha um testamento, ou um codicilo, nomeando você como beneficiário, e seu pai, como executor, nunca revelou esse documento, isso não é apenas fraude. É crime. A caçada começou. Começamos pelos registros públicos. O único testamento registrado era um documento padrão, datado antes do falecimento, deixando tudo para o meu pai. Não havia menção específica a mim ou a Nathan. Parecia um beco sem saída. Eles não teriam registrado se estivessem tentando esconder, raciocinou Ellen. Se ele existiu, foi suprimido. Precisamos pensar fora da caixa. Foi então que pensei em Madame Gabri, Eleanor Gabri. Ela morou ao lado da minha família por mais de 50 anos. Uma senhora doce e espirituosa, com cerca de 80 anos, que viu Nathan e eu crescermos. Ela sempre foi gentil comigo, me oferecendo biscoitos recém-assados quando minha mãe não estava olhando, com um sorriso cúmplice. No dia seguinte, fui até a cidade e bati à sua porta verde familiar. Ela abriu e seu rosto se iluminou com um largo sorriso sincero. Michael, meu Deus, meu querido, eu estava tão preocupada. Sua mãe disse a todos que você havia aceitado uma proposta de trabalho repentina fora do estado e que saiu às pressas. O tom casual e calculado da mentira me feriu, mas engoli em seco. Sentei-me em sua aconchegante sala de estar, cercado por fotos de várias gerações felizes da família dela, e contei tudo. Ela ouviu em silêncio, com a xícara de chá tilintando no pires, sua expressão mudando da confusão para o horror, e então para uma resolução de aço. Essa mulher, disse ela, balançando a cabeça, referindo-se à minha mãe. Sempre soube que havia uma frieza nela, uma veia gelada. Que imagem, aquela mulher! E o Robert, que Deus tenha piedade da alma dele, deixando-se levar por ela como um fantoche.
E a forma como ele mimava aquele garoto, o Nathan mimado. Ela confirmou tudo o que eu havia contado a Ellen sobre o meu trabalho no jardim, as reformas, o quanto eu era dedicado a Emma. Seu pai mal sabia segurar um martelo, ela ironizou. Foi você quem manteve aquela casa de pé, Michael. Seu avô viu tudo. Ele via tudo. Então, fiz a pergunta crucial. Madame Gable, a senhora se lembra de algo sobre o testamento do meu avô? Ela fez uma pausa, os olhos fixos ao longe, vasculhando décadas de memórias. Seu avô era um homem tão bom, tão justo. Ele se preocupava com você, sabia? Ele via como as coisas aconteciam com seus pais e com o Nathan. Me disse isso bem aqui, nesta sala, menos de um mês antes de morrer. Disse, eu resolvi tudo, e me certifiquei de que Michael tem a parte dele, para que não fique à mercê dos caprichos da mãe dele. Meu advogado colocou tudo por escrito. Sólido como uma rocha. Meu coração deu um salto na garganta. O advogado dele, a senhora lembra quem era? Ela tocou a têmpora, pensativa. Oh meu Deus, era aquele escritório no centro da cidade, aquele para o qual seu pai trabalhou como assistente jurídico há muitos anos, antes de entrar para a área de vendas. Tinha um nome chique. Crestwood, alguma coisa. Crestwood e Associados. Essa era a chave. A peça que faltava. O elo que fazia tudo se encaixar com um estalo seco e desconfortável. Meu pai havia trabalhado exatamente para o escritório de advocacia que redigiu o testamento do próprio pai. Ele saberia exatamente com quem falar, o que procurar e como fazer aquilo desaparecer. Agradeci a Madame Gable, minha voz embargada de emoção, e liguei para Ellen ainda do carro, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Achei, disse, a voz elétrica de empolgação. Crestwood e Associados. Ellen ficou totalmente focada no assunto. Ok, Michael. Isso é enorme. Se um testamento foi redigido lá, eles são legalmente obrigados a manter uma cópia por vários anos, mesmo que tenha sido substituído ou declarado como perdido. Um escritório ético nunca o destruiria. E se seu pai usou seu antigo cargo lá para acessá-lo e escondê-lo, nós pegamos ele. Temos nossa prova irrefutável. O caminho de volta até a cabana foi diferente. O peso nos meus ombros parecia mais leve. A luta já não era só um esforço desesperado, era uma missão com um alvo claro. Eu não era apenas o filho rebelde. Eu era o neto prestes a cumprir a última vontade de seu avô. Eles não haviam apenas me traído. Haviam traído o próprio pai. E eu estava prestes a revelar tudo. O dia da audiência chegou, sob um céu cinzento e chuvoso que combinava perfeitamente com meu estado de espírito. A sala do tribunal era imponente e cavernosa, toda em madeira escura, com teto alto, cheirando a papel envelhecido, cera de assoalho e ansiedade crua. Sentei ao lado de Ellen, à nossa mesa. Minhas mãos estavam entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu vestia meu único terno, que me parecia apertado e estranho. Do outro lado do corredor, minha família estava sentada, uma frente unida de arrogância sob medida. Meu pai, Robert, com ar sério e importante em um terno caro, o maxilar tenso. Minha mãe, Patrícia, com um rosto impassível como gelo, sem um fio de cabelo fora do lugar. E Nathan, ao lado de uma Vanessa visivelmente grávida, sussurrando algo no ouvido dela e sorrindo na minha direção. Eles não me olhavam como um membro da família, mas como um inseto prestes a ser esmagado, um incômodo menor em suas vidas, por outro lado, perfeitas. O advogado deles, um homem elegante de cabelos grisalhos chamado Harrison, do escritório Braxton e Fish, começou primeiro. Ele se movia com a graça predatória de um tubarão. Pintou o retrato de uma família generosa e amorosa que apoiou seu filho menos bem-sucedido e desmotivado durante anos. Chamou-me de homem ressentido e oportunista, transformando meus anos de contribuição para a casa em atos desesperados de um parasita tentando garantir sua posição. Apresentou o documento de transferência de propriedade assinado como a prova final e irrefutável do meu consentimento. Quando fui interrogado, ele foi impiedoso. Sr. Whitmore, começou ele, circulando ao meu redor como se eu fosse uma presa.
Você é desenvolvedor de software, certo? Um homem que lida com informações complexas para ganhar a vida. Sim, respondi, minha voz firme apesar do coração batendo acelerado. E mesmo assim, o senhor espera que este tribunal acredite que você, um homem com inteligência acima da média, assinou um documento legal transferindo a propriedade de um bem avaliado em quase US$ 1 milhão sem ler? Isso lhe parece o comportamento de um adulto competente? Minha filha estava com febre de 40 graus. Meu pai disse que era apenas a renovação do seguro da casa. Eu confiei nele. Harrison zombou, com um som teatral voltado ao juiz. Você confiou nele ou viu uma oportunidade depois que seu irmão, mais bem-sucedido, ficou com a casa e decidiu extorquir dinheiro da própria família? Não é verdade que você sempre teve inveja do sucesso do seu irmão? Ele continuou martelando, tentando me fazer parecer estúpido, ganancioso e incompetente. Eu senti os olhares cheios de desprezo dos meus pais e de Nathan do outro lado da sala, torcendo para que eu desmoronasse. Mas eu me concentrei nos conselhos de Ellen, dizer a verdade de forma simples e clara. Olhe para o juiz, não se irrite, deixe que eles se percam sozinhos. Então chegou a vez de Ellen. Ela estava calma, metódica. Sua presença era um contraste gritante com o teatro chamativo de Harrison. Ela chamou Madame Gable ao banco das testemunhas, que depois de forma brilhante e com convicção inabalável sobre meus anos de trabalho não remunerado e sobre as declarações do meu avô. Harrison tentou descartá-la como uma senhora confusa com memória falha, mas o raciocínio rápido de Madame Gable era sólido, e sua indignação sincera em minha defesa era palpável. Ellen então apresentou extratos bancários, cópias dos cheques de IPTU que eu havia emitido da minha conta pessoal, recibos de milhares de dólares em materiais usados para os reparos que fiz ao longo dos anos. As fundações do relato deles, de que eu era um parasita, começaram a rachar, peça por peça. Mas o ato final foi o que mudou tudo. Meritíssimo, disse Ellen, sua voz ressoando com uma confiança serena. A parte autora gostaria de chamar uma última testemunha, a senhorita Carole Beardsley. Uma mulher de cerca de 60 anos, com um rosto gentil e materno e olhos nervosos, caminhou até o banco das testemunhas. Eu nunca a tinha visto antes. Lancei um olhar ao meu pai. Seu rosto ficou pálido, perdendo a cor de forma repentina e chocante. Ele sabia exatamente quem ela era. Senhorita Beardsley, começou Ellen com delicadeza. A senhora poderia, por favor, informar ao tribunal sua profissão? Estou aposentada agora, disse ela, a voz suave mas clara. Mas por 40 anos, até 2018, fui responsável pelo arquivo e cartório do escritório de advocacia Crestoldo e Associados. Um murmúrio percorreu a sala do tribunal. Nathan se inclinou para a frente, sussurrando com insistência para o pai, que apenas balançou levemente a cabeça, os olhos arregalados e fixos na testemunha. Senhorita Beardsley, na sua qualidade de notária, a senhora se lembra de um cliente chamado George Whitmore, avô do meu cliente? Oh, sim. Um homem encantador, um verdadeiro cavalheiro. Eu mesmo autentiquei seu último testamento em 2013. Ellen colocou um documento diante dela. Esta é uma cópia da página de assinatura desse testamento? Sim, é a minha assinatura. É o meu selo. Harrison levantou-se bruscamente. Objeção, meritíssimo. Isso não é relevante. O testamento oficial já foi admitido como prova. Paciência, Sr. Harrison, disse o juiz, inclinando-se para a frente com uma expressão agora tomada por intensa curiosidade. Vamos ver aonde a senhorita Martinez quer chegar com isso. Senhorita Beardsley, continuou Ellen com suavidade. Esse testamento era simples, deixava a herança para o filho dele, Robert Whitmore. Mas a senhora se lembra se havia algo mais? Talvez um codicilo, uma emenda ao testamento? Carole Beardsley respirou fundo, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Sim, havia um codicilo. O Sr. Whitmore foi muito claro sobre isso. Ele voltou uma semana depois de redigir o testamento. Disse que havia refletido e estava preocupado com seu neto mais novo, Michael. Queria garantir que ele estivesse protegido, acontecesse o que acontecesse.
Minha respiração travou no peito. Eu sentia meu coração bater contra as costelas. Era isso. E o que dizia esse codicilo? Perguntou Ellen, a voz clara como cristal. Ele estipulava, disse a senhorita Beardsley olhando diretamente para o juiz, que, no caso de venda ou transferência da casa da família localizada na 1212 Rochester Nuland, 30% do valor avaliado do imóvel deveria ser pago diretamente ao seu neto, Michael J. Whitmore. A sala do tribunal ficou absolutamente silenciosa. Seria possível ouvir uma mosca voar. O ar estava carregado de tensão. E o que aconteceu com esse codicilo, senhorita Beardsley? Perguntou Ellen. Ela baixou os olhos para as mãos, um lampejo de tristeza nos olhos. Poucos dias após o funeral do Sr. George Whitmore, o filho dele, Robert, veio ao escritório. Ele havia trabalhado lá como assistente jurídico anos antes, então todos o conheciam. Ele pediu para ver o dossiê. Disse que queria fazer cópias para seus arquivos. Ele era o executor do testamento, então eu entreguei a ele. Ela hesitou, a voz tremendo levemente. Ele ficou muito tempo na sala de arquivos. Quando saiu, parecia perturbado. Disse que o codicilo original devia ter sido extraviado e que seu pai provavelmente mudou de ideia e o destruiu antes de morrer. Pediu que eu me desfizesse da nossa cópia do escritório. Disse que aquilo só causaria confusão e contrariaria a última vontade do pai. E a senhora fez isso? Perguntou Ellen suavemente. Não, disse ela, erguendo o queixo, a voz agora firme. Parecia errado. O Sr. Whitmore havia sido tão insistente. Ele chamava aquilo de o fundo de segurança do Michael. Então, marquei a cópia como original possivelmente perdido e a arquivei em nosso arquivo de armazenamento profundo, conforme o procedimento. Me aposentei alguns anos depois e esqueci de tudo, até que o seu escritório me ligou. Ellen voltou-se para o juiz. Meritíssimo, temos uma cópia autenticada desse codicilo, recuperada dos arquivos da Crestode e Associados por meio de intimação judicial. Ela pegou um documento sobre sua mesa e caminhou até o banco com passos deliberados e firmes. O silêncio foi rompido por um soluço abafado da minha mãe. Meu pai havia desabado na cadeira, o rosto pálido como cinza. Ele parecia um homem que acabará de ver um fantasma. Mas foi a reação de Nathan que eu jamais esquecerei. Ele não me olhava. Estava fixo nos pais, a boca entreaberta, o rosto, outrora tão confiante e arrogante, agora era uma máscara de pura e absoluta fúria. Era o olhar de um homem que percebeu que a vida perfeita e dourada que lhe fora oferecida foi construída sobre uma fundação de mentiras. Não minhas mentiras. O filho favorito acabará de descobrir que seu trono era feito de papelão. O juiz leu o documento, sua expressão grave. Ergueu os olhos, olhou por cima dos óculos, primeiro para a senhorita Beardsley, com um aceno de agradecimento. Depois, para o meu pai. Sr. Whitmore, disse ele, a voz perigosamente baixa. O senhor terá muitas explicações a dar. E eu sugiro que as faça com um advogado criminal ao seu lado. O som do martelo soou como um trovão, selando o destino deles. A justiça não apenas foi feita, ela foi arrancada de uma década de mentiras e finalmente trazida à luz. Sair da sala de audiência foi como deixar um túnel escuro e emergir em um sol ofuscante. Minhas pernas tremiam, minha mente estava entorpecida. Eu não apenas havia vencido, eu havia sido justificado. A verdade, a minha verdade, finalmente havia sido ouvida e validada da forma mais pública possível. Mas a vitória era complexa, manchada por uma tristeza profunda. Ver meu pai desmoronar, a expressão horrorizada da minha mãe, o olhar de traição absoluta de Nathan, eles ainda eram meus pais. Ainda eram meu irmão. Uma pequena parte de mim sentiu algo próximo da piedade, mas mais do que isso, uma dor profunda e triste pelo que a nossa família poderia ter sido, e nunca seria. As consequências vieram imediatamente, e foram catastróficas para eles. A sentença do juiz foi devastadora. Ele ordenou o pagamento imediato de 30% do valor atual estimado da casa, um pouco mais de $240 mil.
Também encaminhou oficialmente o caso do meu pai ao Ministério Público para investigação por fraude e ocultação criminosa. A humilhação pública estava apenas começando. O impacto financeiro recaiu com mais força sobre Nathan e Vanessa. Eles já haviam gasto uma fortuna em reformas, derrubando paredes e instalando uma cozinha luxuosa com bancadas de mármore italiano. Tudo isso no crédito, presumindo que a casa era uma galinha dos ovos de ouro. Agora, de repente, eles estavam responsáveis por $250.000 que não tinham, com uma hipoteca baseada no valor total da casa. Na noite seguinte ao veredicto, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Era Vanessa. Sua voz, normalmente doce e confiante, estava aguda, à beira da histeria. Você tem que parar com isso, Michael, implorou ela, sem introdução nem desculpa. Você não pode nos tirar esse dinheiro. Vamos à falência. Não se trata de vocês, Vanessa, respondi calmamente, surpreendendo até a mim mesmo com a frieza na minha voz. Trata-se do que me foi roubado. Trata-se de honrar os desejos do meu avô. Seu avô está morto, gritou ela. Isso é sobre o agora. Sobre mim e Nathan. Estamos esperando um bebê. Você não tem compaixão? A hipocrisia era tão absurda que chegou a ser quase cômica. Compaixão? Repeti a palavra, sentindo seu gosto ácido na boca. Onde estava sua compaixão quando você ficou de braços cruzados e deixou sua família me expulsar, a mim e a minha filha de 7 anos? Onde estava sua compaixão quando vocês me chamaram de fracassado por viver na casa que estavam tão ansiosos para tomar? Vocês vão ter que se virar. Assim como eu fiz. E desliguei o telefone. Minha mão estava firme. A panela de pressão da vida perfeita deles explodiu. Jason, que ainda mantinha contato com alguns amigos do vasto círculo social deles, me atualizou, com certo desconforto. As brigas entre Nathan e Vanessa se tornaram lendárias, a ponto de transbordarem para o gramado bem cuidado da frente da casa, para que todos os vizinhos ouvissem. Ele a culpava por tê-lo incentivado à ganância, por causa do seu gosto caro. Ela o culpava, e a sua família tóxica e mentirosa, por tê-la arrastado para aquela confusão. A casa dos sonhos virou um campo de batalha. Num gesto desesperado, Vanessa ligou para os pais ricos, implorando por ajuda. E foi aí que veio a segunda reviravolta, uma que eu nunca teria previsto. Os pais dela, que haviam ostentado riqueza no casamento luxuoso, recusaram categoricamente. A justificativa, segundo Jason, foi fria e direta. Eles não queriam que o nome da família deles estivesse ligado a um escândalo de fraude. Disseram que não criaram a filha para se casar com uma família que engana os próprios parentes. O apoio no qual Nathan e Vanessa tanto contavam era completamente condicional, e agora eles haviam quebrado essa condição. O casamento deles, baseado em status e dinheiro, começou a desmoronar no momento em que ambos foram ameaçados. O estresse também cobrou seu preço no meu pai. Uma semana após a audiência, ele sofreu um leve ataque cardíaco. Sobreviveu, mas algo dentro dele se partiu. O homem arrogante e dominador que conhecia a vida inteira havia desaparecido. Restou apenas um velho frágil e assustado, confrontado com as consequências públicas de sua própria desonestidade. Minha mãe, no entanto, permaneceu teimosa. Sua vaidade era uma fortaleza. Ela me ligou uma vez, a voz ainda envenenada pelo rancor de sempre. Espero que esteja feliz agora, cuspiu ela. Você destruiu seu pai. Você destruiu essa família. Tudo isso por um pouco de dinheiro. Não, mãe, respondi, minha voz agora firme. Você e o papai fracassaram muito antes, quando decidiram que um filho valia mais do que o outro. Vocês destruíram tudo quando mentiram sobre a memória do próprio pai. A única diferença é que agora vocês foram pegos. A virada para ela veio de uma fonte improvável, as redes sociais. A esposa do Jason, Clara, havia postado algumas fotos da nossa vida na cabana, fotos da minha filha, Emma, e de mim pescando no lago, nossos rostos irradiando felicidade, uma foto da horta exuberante que plantamos juntos. Uma foto da Emma segurando orgulhosamente uma pintura que ela mesma fez em nossa nova sala ensolarada.
Eram fotos simples e alegres, retratos de uma vida em reconstrução. Para minha mãe, eram punhais. Ela via sua neta feliz e florescendo numa vida da qual ela havia se excluído por completo. Via os aniversários que perderia, as apresentações escolares que nunca assistiria, os momentos diários de alegria que ela trocou por uma casa e por orgulho. A consciência de que talvez nunca visse Emma crescer, de que havia escolhido tijolos e cimento em vez da própria carne e sangue, começou a destruí-la por dentro. A casa da Chestnut Lane, símbolo da suposta vitória deles, se tornou a prisão deles. Aperreados por dívidas e despesas legais, Nathan e Vanessa foram obrigados a colocá-la à venda. Mas, com o processo agora público e o mercado um pouco desaquecido, não conseguiram o valor que queriam. A casa dos sonhos virou uma âncora. Acabaram vendendo para um incorporador por um valor abaixo do esperado que, ironicamente, demoliu a casa um mês depois para construir 2 duplexes modernos. O legado pelo qual eles mentiram e trapacearam foi reduzido a entulho. As sementes que plantaram renderam uma colheita amarga. Um ano se passou, um ano de mudanças profundas para eles, e para mim. Enquanto o mundo deles encolhia sob o peso da dívida e da vergonha, o meu se expandia de formas que eu nunca imaginei. O dinheiro do processo caiu na minha conta, um número cheio de zeros. Mas, naquele momento, parecia quase secundário. Era um símbolo da minha vitória, sim, uma validação da minha luta. Mas a minha verdadeira conquista era construída dia após dia ali, às margens do lago, com minhas próprias mãos e com meu próprio esforço. Durante aqueles longos meses reformando a cabana e lidando com o processo, surgiu uma ideia, nascida da pura necessidade. Eu estava tendo dificuldade para equilibrar meu trabalho remoto como programador, o ensino domiciliar da Emma e a lista interminável de reparos na cabana. Precisava de uma ferramenta simples e visual para organizar meus projetos, meu tempo e minha vida. Os aplicativos disponíveis eram todos complexos demais, feitos para equipes corporativas. Então, nas noites tranquilas depois que Emma dormia, movido a café e a um desejo intenso de trazer ordem ao meu caos pessoal, eu mesmo criei uma ferramenta. Era um app de gerenciamento de projetos simples e intuitivo, voltado para freelancers, empreendedores individuais e pais solo como eu. Tinha uma interface limpa e funções que ajudavam a equilibrar o caos entre trabalho e vida pessoal. Num impulso, com uma ajudinha do Jason, publiquei uma versão beta gratuita na internet, junto com um post contando minha história em alguns fóruns de pais solteiros e desenvolvedores. E o app decolou. As pessoas se identificaram com a simplicidade e com a história. A minha história. Elas entenderam a necessidade de uma ferramenta não focada em sinergia corporativa, mas em sobrevivência e retomada de controle. Tornei-me um empreendedor por acidente. Em um ano, meu pequeno aplicativo, que chamei de Lifeboa, bot salva-vidas, já tinha milhares de usuários pagantes. O nome parecia perfeito. Foi o meu bot salva-vidas, e agora ajudava outros a encontrarem o deles. O primeiro grande cheque da App Store parecia mais real que o dinheiro do processo. Porque aquilo era meu. Eu tinha criado. Contratei meu primeiro funcionário, o Jason, cansado de seu trabalho corporativo sem alma, que agarrou a chance de construir algo comigo. Fundamos oficialmente nossa própria empresa de software, Lifeboa Solutions. Eu podia trabalhar de casa, definir meus próprios horários, e nunca mais perder um projeto escolar ou uma tarde de pesca com a Emma. Minha vitória não foi um golpe de sorte nem fruto de um novo polo tecnológico. Foi algo que forjei com minhas próprias mãos, nascido da necessidade e alimentado pelo trabalho duro. A cabana foi transformada. O que antes era uma carcaça empoeirada e negligenciada agora é uma casa acolhedora e linda. Construí uma varanda ampla com vista para o lago, onde jantamos na maioria das noites. Temos uma horta abundante que produz mais abobrinhas do que conseguimos comer. Um balanço de pneu pendurado em um carvalho centenário se tornou o lugar favorito da Emma no mundo. A casa é menor do que a da Chestnut Lane, mas é infinitamente maior em tudo que realmente importa. Ela é nossa, construída não sobre mentiras ou herança, mas sobre amor, resiliência e muito suor. Então, numa tarde ensolarada de sábado no final do verão, um carro que eu não reconheci entrou na nossa longa entrada de cascalho. Uma mulher desceu,
Era minha mãe. Ela parecia mais velha, menor e mais frágil do que eu me lembrava. A raiva dura e desafiadora em seus olhos tinha desaparecido, substituída por uma tristeza profunda e, pela primeira vez, verdadeira. Ela parou na beira da horta, sem ousar se aproximar. Michael, disse ela, a voz mal passando de um sussurro. Eles venderam a casa, com prejuízo. Eu apenas assenti com a cabeça, em silêncio, esperando. Eu vi as fotos, continuou ela, a voz trêmula, aquelas que a Clara posta da Emma. Ela parece tão feliz, tão crescida. As lágrimas começaram a escorrer por seus olhos. Lágrimas de verdade, não aquelas de autopiedade fingida às quais eu estava acostumado. Eu só queria vê-la. Não era um pedido de desculpas, nem de longe o que eu merecia, mas era uma rachadura no muro da sua arrogância. O velho eu, de um ano atrás, teria cedido imediatamente, desesperado por qualquer migalha de afeto materno. Mas o homem que agora estava diante dela era diferente. Eu havia construído uma vida sem ela. Tinha erguido uma fortaleza de autoestima ao redor de mim e da minha filha. Não vou deixar você machucá-la de novo, mãe, disse eu, com a voz calma, porém inflexível. Nem a você. Eu sei, murmurou ela, olhando para o chão. Eu não vou. É que, sinto falta da minha neta. Pensei por um longo tempo, olhando para a silhueta quebrada da minha mãe, e para Emma, que balançava alegremente no pneu, alheia a tudo. O perdão não é um interruptor que se liga, mas a Emma merecia ter uma avó, se essa avó soubesse como ser uma sem causar dano. Você pode vê-la, disse eu finalmente. Aqui. Por uma hora. Comigo presente. Eu estabeleci os limites. As visitas seriam supervisionadas, no meu terreno, sob as minhas condições. Era o começo de um processo longo, lento e desajeitado. Algumas semanas depois, meu pai veio junto com ela. Ele olhou diretamente nos meus olhos, e neles havia uma umidade e uma dor que eu jamais teria imaginado ver. Me desculpe, Michael, disse ele, as palavras pesadas e hesitantes. Por tudo. Eu fui um idiota. Orgulhoso. Egoísta. Foi um começo. A ferida era profunda demais para cicatrizar completamente um dia, mas talvez, com o tempo, uma cicatriz pudesse se formar. Quanto ao Nathan e a Vanessa, o desfecho deles foi diferente. Depois de venderem a casa, se separaram. A pressão financeira, a humilhação pública, a verdade, o colapso dos alicerces da família, tudo foi demais. O casal perfeito, construído para as aparências, não sobreviveu a uma crise real. A última notícia que tive foi que Nathan havia se mudado para outro estado, tentando recomeçar longe dos escombros do desastre que ele ajudou a criar. Aprendi que, às vezes, a melhor coisa que pode te acontecer é ver sua vida ser completamente destruída. Porque isso te obriga a juntar os cacos e construir algo mais forte, melhor, algo que seja verdadeiramente seu. Nesta noite, enquanto o sol se põe sobre o lago, pintando a água em tons de laranja e rosa, estou sentado na varanda que construí com as minhas próprias mãos. Emma está no balanço de pneu, seu riso flutuando com a brisa enquanto ela tenta ir cada vez mais alto. Me empurra, papai, até a lua. Eu sorrio e dou um leve impulso no pneu. No meu bolso, meu celular vibra. Uma notificação do banco. O último pagamento do acordo com meus pais foi depositado. Os $2.400 estão na minha conta. Um ano atrás, esse número teria sido tudo para mim, a soma total da minha vingança. Hoje, ele parece apenas uma nota de rodapé. Um epílogo para uma história que já terminou. O dinheiro é útil, claro. Vai para o fundo universitário da Emma, para o crescimento do nosso negócio, para garantir um futuro estável e brilhante. Mas esse não é o verdadeiro prêmio. O verdadeiro prêmio é isto. O som do riso da minha filha. A sensação firme da madeira da varanda sob meus pés. A certeza de que cada parte da nossa vida foi construída com honestidade, com mérito, e é real. Nós construímos isso. Meus pais e eu ainda estamos tentando navegar essa nova realidade. As visitas são estranhas, cheias de longos silêncios e do peso ácido do passado.
Talvez um dia tudo volte ao normal, mas duvido. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca voltam a ser exatamente como eram. A confiança se foi para sempre. Mas estamos tentando. E, por enquanto, isso precisa ser suficiente. A verdadeira casa pela qual eu lutava não era aquela da Chestnut Lane. Nunca se tratou de madeira, gesso ou endereço. Tratava-se de encontrar um lugar onde você é valorizado, onde está seguro, e onde o seu amor é retribuído, sem condições. A traição da minha família, por mais dolorosa e devastadora que tenha sido, me forçou a parar de buscar validação deles, e a construí-la eu mesmo. Eles me expulsaram da casa deles, mas ao fazer isso, me levaram a um lar que eu talvez nunca tivesse encontrado de outra forma. Um lar construído com verdade, com resiliência, e com o amor feroz e inabalável de um pai por sua filha. Um lar onde ela nunca, jamais vai ter que questionar o seu lugar no mundo. Comentário Frau Reddit. Essa não é apenas uma história sobre herança ou justiça, é uma jornada de renascimento. Michael não ganhou apenas um processo judicial, ele reconstruiu sua dignidade, sua identidade e criou um verdadeiro lar, não de tijolos, mas de amor e verdade. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. E nesse processo, ele deu à filha o maior presente que se pode dar a uma criança. Um lugar onde ela nunca vai precisar duvidar de que é amada e segura. E assim termina mais uma história emocionante do Reddit. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias incríveis. Não perca a próxima!